Tem empresário que perde milhões de reais por medo de uma mentira. E o que acontece? O camarada, ele escuta, ouve uma história de que o governo não paga, ele desiste do mercado das licitações e nunca nem sequer sabe o que acontece depois que uma empresa vende para o governo. Só que o outro lado da moeda também é verdade. Existem empresas que estão participando de licitação, que vende para o governo e estão recebendo por isso. Só que então, Carol, de onde é que vem essa fama de que o governo não paga? Será que realmente é um problema no sistema, no governo? Ou é falta de entender como esse mercado funciona? E isso você vai entender nesse vídeo. Oi, eu sou a Carol, consultora estratégica em licitações. E se tem uma coisa que sempre me perguntam é, Carol, eu quero vender para o governo. Carol, eu estudei, descobri um pouco sobre o mundo das licitações, mas me tira uma dúvida. E assim, seja sincera comigo, o governo realmente paga? E olha só, eu entendo que seja uma dúvida frequente e assim, muito válida, né? Porque assim, dificilmente você vai ouvir coisas boas de licitação. Sempre vai ser aquela história, ah, fulano vendeu e nunca viu a cor do dinheiro. Prefeitura? Nossa, a prefeitura demora a vida para pagar. Aí você pega a história de um, a história de outro, junta a política no meio e quando você percebe, você simplesmente decidiu que esse mercado não presta. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Você já conversou com empresas que vendem todos os dias? Porque eu converso com empresas que vendem para o governo todos os dias. Inclusive, eu atendo clientes que vendem todos os dias. E aí eu fico perguntando, se esse mercado é tão ruim como dizem, por que é que tem tanta empresa vendendo? Por que é que tem tanta gente querendo entrar nesse mercado? Então você percebe que, de um lado, tem muita gente falando mal, e de outro lado, tem empresa que está vendendo, que está crescendo e quer voltar todos os dias a vender para o governo. Os dois cenários existem, mas, de novo, da onde que surgiu essa história de que o governo não paga? A resposta é apenas de histórias. Simples assim. E essas histórias, elas vêm de pessoas que ou não conhecem o mercado direito, ou que de fato nunca vendeu para o governo. E quem nunca vendeu para o governo vai formar uma opinião pelo que ouviu de outras pessoas. E eu vou te dar um exemplo bem claro disso. No mês passado, eu atendi um empresário que ele contratou a minha consultoria. E ele contratou para saber como que funcionava as licitações, como que ele entrava com a empresa e tal. E aí, assim, conversa vai, conversa vem, eu perguntei para ele qual que foi o interesse, né? Não qual que foi o interesse, mas como que começou o interesse dele de vir para as licitações. E aí ele comentou comigo, né, Carol, eu tenho um amigo que ele assumiu uma empresa que estava em processo de falência. E essa empresa, ele assumiu todos os débitos, tudo, e em dado momento ali da gestão, ele descobriu que essa empresa tinha contrato com o governo. E aí chegou um empenho para ele, e ele nem sabia o que era licitação, enfim, ele, né? E aí, beleza, né? Ele descobriu que quando vinha um empenho, tinha que comprar o produto e entregar, né? Era um empenho de headsets. E aí, beleza, ele foi atrás do fornecedor, comprou a quantidade daquele empenho e vendeu, né? Revendeu para o órgão público. E aí ele comentou com esse amigo, com esse empresário que eu estava atendendo, que só nessa transação ele lucrou R$1.000, limpo. E aí ele falou, Carol, foi exatamente por isso que o que me motivou a contratar a sua consultoria. E aí, assim, você percebe que ele não chegou até mim porque, eu estudei o mercado, eu ouvi uma boa notícia de licitação. Não, ele veio porque ele ouviu a história do amigo, uma história positiva, porque o cara não sabia o que era licitação, recebeu o empenho e ainda lucrou. E aí, no caso, quando a gente ouve uma história negativa sobre licitações, você entende que a história, ela mostra o resultado que aconteceu naquela empresa, mas ela não mostra o que aconteceu antes, né? Ah, tá, o governo não pagou. Tá, mas o que foi feito antes? Cobrou da forma certa? Entregou o produto certo? Atendeu a execução no prazo correto? Preencheu a nota fiscal da forma correta? Então, o que acontece entre o momento que a pessoa vence uma licitação e vende para o governo, entre o momento que ela de fato recebe? Tá, então agora vamos lá.
Carol, como que esse processo de fato funciona? Antes de eu entrar nesse assunto, eu vou falar algumas leis aqui que eu não vou aprofundar, tá? Mas se você quiser ir lá, ler a lei, eu vou deixar no link do vídeo aqui, os links dessa lei para você ir lá conferir, beleza? Então vamos lá. Dependendo da contratação, da licitação que você ganha, existe um processo depois, né? Então vamos lá. Se você ganhou um pregão tradicional, você vai assinar um contrato. Se você ganhou um pregão SRP, você vai assinar uma ata de registro de preço. Se você ganhou uma dispensa, você já vai direto para o empenho. Então, como que funciona? A primeira etapa é sempre o empenho. Existe uma lei chamada Direito Financeiro, que é a Lei 4.320, vou deixar o link na descrição para você conferir. O que ela faz? Ela proíbe que o governo peça, né, para você entregar um produto ou executar um serviço sem prévio empenho, certo? E na prática, o que isso significa? O empenho nada mais é que a autorização do órgão falando, olha, agora esse dinheiro está separado para você, fornecedor. Me entregue o produto ou execute o serviço. É basicamente isso. E o empenho é, de novo, a autorização. Nunca faça isso. Ganhei a licitação, vou entregar o produto ou executar o serviço. Não. Existe um documento que formaliza a autorização. E esse documento é o que vai ser a garantia de que você vai receber o seu pagamento. Por isso, nunca execute nada sem o empenho. Depois que você entregou o seu produto ou executou o seu serviço, vai para a etapa de liquidação. O que é essa etapa? É onde o órgão público vai verificar se o produto que você entregou é realmente o que foi contratado lá atrás na licitação ou se você executou exatamente o que foi contratado na licitação. E é justamente na fase da liquidação que acontecem os maiores erros que atrasam pagamentos. Erros que muitas vezes podem ser evitados. E esses erros fazem o prazo de pagamento nem sequer começar a contar. Se você quer descobrir que erros são esses e como evitar, eu vou deixar aqui no card e se você quiser, você vai lá conferir. E depois que a liquidação ela termina, começa a contar o prazo de pagamento. E aí, assim, tem muita gente que se confunde, né? Por exemplo, em caso de produto. O prazo de pagamento ele não começa a contar quando você emite nota fiscal, quando sai da sua empresa ou quando chega no órgão. Ele começa a contar depois dessa fase de liquidação, que é quando o governo verifica se o que você entregou é o que você ganhou lá atrás. Tá, o órgão verificou, tá tudo certo. O que eles fazem? Tem um documento interno, uma folha, né, ou no sistema deles, um documento interno que eles falam, ok, tá tudo certo, pode ir para pagamento. E aí sim, vai para o setor de finanças, para a tesouraria, enfim, para realmente contar o prazo de pagamento. Carol, que prazo de pagamento é esse? A lei ela não determina um prazo de pagamento. Ela simplesmente fala que quem vai determinar esse prazo é o próprio edital. Então, na licitação que você participar, vai ter o edital e lá vai constar o prazo de pagamento. E digamos, por exemplo, que seja 30 dias. Você entregou, passou esse prazo da liquidação ali e foi para pagamento. Chegou no setor de finanças, aí sim, conta 30 dias para daí sim cair o pagamento na conta. Outra questão também que você pode ter ouvido por aí é que, em caso de prefeitura, o prefeito escolhe quem ele vai pagar primeiro. E não é assim que funciona. A lei 14.133, que é a lei de licitações, ela determina que os pagamentos devem seguir uma ordem cronológica. O que isso significa na prática? Quem entregou o produto ou executou o serviço primeiro, recebe primeiro. E essa regra está lá na Instrução Normativa SEGES 77, que ela diz o seguinte: os órgãos públicos devem dar transparência a essa fila de pagamentos, certo? Então, às vezes você quer saber, você pode ligar no órgão, você pode entrar no portal da transparência e isso tudo você consegue acompanhar. E essa regra aqui, ela é tão séria que se por acaso o gestor troca essa fila, alguém, né, passa alguém na frente da fila sem dar uma justificativa, isso pode ser caracterizado, inclusive, como crime. E agora você deve estar pensando aí, tá, Carol, beleza, mas se existe empenho, existe processo de liquidação, existe pagamento e existe a ordem cronológica defendida por lei, por que tantos empresários vê problema em vender para o governo? Porque atraso existe. E eu seria uma irresponsável se eu falasse para você que não existe. Só que atraso e calote
são coisas totalmente diferentes. E é justamente por esses riscos que quando eu vou participar de uma licitação, seja para mim, como fornecedora, ou seja para os meus clientes, eu sempre verifico e procuro entender qual que é a situação financeira daquele órgão. Então, e aí eu utilizo ferramentas como Capag, né, que é a capacidade financeira daquela prefeitura. Se não está ali no Capag, que é exclusivamente para a prefeitura, a gente tem também os portais da transparência para verificar se aquele órgão que eu vou participar da licitação, ela tem uma saúde financeira ok. Porque senão eu nem participo, é descartado aquele edital ali para correr menos riscos de ter atraso e atrapalhar o meu fluxo de caixa ou o fluxo de caixa do meu cliente. Só que o problema de atraso de pagamento nem sempre é por falta de dinheiro. E eu vou te dar um exemplo bem prático. Esse tempo atrás chegou um empresário para mim, que ele chegou para mim, Carol, tô com problema de pagamento e tá muito tempo atrasado já. Eu já liguei, já cobrei, mas ninguém fala nada, né? Só fala que vai ser feito e tal. E aí, beleza, peguei esse caso e eu fui investigar o que estava acontecendo por trás. E aí, o que aconteceu nesse caso? Lá no edital, estava falando que o pagamento seria feito apenas num banco específico, né? Que eu acho que era Santander, na época, alguma coisa assim. E aí, quando eu fui ver com o cliente, a nota fiscal estava no banco XP, né? Porque quando você coloca para pagamento, você envia a nota fiscal e nas observações tem que colocar o teu banco de pagamento. E tava lá XP. Aí eu falei para ele, olha, tá acontecendo isso e isso. Beleza. E aí eu falei com o órgão, era realmente essa questão. Falei, cliente, você vai precisar abrir uma conta no Banco Santander. E aí, beleza, ele abriu, informei o órgão e foi feito pagamento, acho que uma semana depois, se eu não me engano. E assim, foi feito todos os pagamentos, inclusive eu vou colocar prints aqui para vocês verem esses comprovantes de pagamento. Então a questão não era que o órgão não queria pagar ou que ele não tinha dinheiro para pagar, a questão era uma ordem interna, né, que eles tinham, era uma lei interna que eles tinham, que eles não podiam fazer pagamento em outro banco. Então, quem conhece esse mercado não sai tirando conclusões sem investigar antes. E mesmo quando tá tudo certo, às vezes acontece algum atraso, existe uma forma correta de cobrar o órgão público, tá? Não é da mesma forma que a gente cobra no mercado tradicional. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Depois de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que a pergunta se o governo paga deixa de ser importante. Porque até aqui você entendeu que o mercado funciona, que existem regras, que existe processo e que também existem formas de diminuir os riscos, né? Então, talvez agora surja uma outra pergunta aí na sua cabecinha. Carol, será que a minha empresa tem perfil para vender para o governo? E essa é a pergunta. Porque nem toda empresa deve começar a vender para o governo agora. Então, voltando à pergunta do começo do vídeo. Carol, o governo paga? Sim, ele paga, tá? Só que assim, o que eu quero que você saia desse vídeo entendendo é que nós, empresários, não tomamos decisões baseadas em história. Nós tomamos decisões baseadas em informação e estratégia, porque licitação não é um jogo de sorte. Tá, e agora voltando àquela pergunta, será que qualquer empresa pode vender para o governo? E a resposta é não. E nesse vídeo daqui, eu vou te explicar as empresas que realmente podem iniciar e as empresas que ainda precisam se preparar para entrar nas licitações. O governo quer comprar e você pode ser o próximo a vender. Eu te vejo no próximo vídeo.